Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! Por que não podemos beber a água do mar? Isso é o que nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai ver o que acontece quando ingerimos excesso de sal. Vai ver como o rim regula a quantidade de substâncias no nosso organismo e o efeito que a eliminação do sal provoca. E vai saber por que certos animais conseguem ingerir muito sal sem correrem risco de prejudicar seu organismo. O que você está fazendo, Dudu? Ah, mas eu tô fazendo a água do mar. Pra quê? Pra brincar de náufrago. É assim, ele tá no meio do mar. É beber ou morrer. Para com isso, menino. Isso aqui pode fazer muito mal pra você. Então me empresta o sal, que eu vou colocar na água da banheira pra fingir que eu tô tomando banho de mar. E acabar com todo o meu sal? Ah, mãe, eu vou usar só um pouquinho. Você não acabou de dizer que quer uma água salgada igual à água do mar? E quanto de sal tem na água do mar? Quanto? Oi, quanto de sal você imagina que existe em 1 litro de água do mar? Sinceramente, eu nunca pensei nisso. Não sei. Ai, realmente eu não tenho a menor ideia. Olha, é uma coisa que eu nunca pensei realmente, mas uns 20 gramas. 1 litro de água do mar tem 35 gramas de sal. Se a gente tomar tudo isso aqui, dá para imaginar o que todo esse sal pode provocar no nosso organismo? Para saber o que todo esse sal pode provocar no nosso organismo, primeiro nós temos que analisar como se distribui no corpo a água e as substâncias nela dissolvidas. Você já parou para pensar a quantidade de água que existe no nosso corpo? É mais ou menos isso daqui. Paulo, quantos quilos você está pesando? 80 quilos. Então é isso mesmo. É isso mesmo o quê? Pai, sabia que você tem tudo isso de água dentro do seu corpo? São 53 litros de água. Ah, tá escrito aqui no livro, ó. 53 litros? É a quantidade de água que existe no corpo de um homem que pesa 80 quilos. E você sabe onde fica toda essa água? Dos 53 litros de água que o homem médio possui, 32 litros estão dentro das suas células e 21 litros estão entre os órgãos que compõem o seu corpo. Existe uma diferença entre a distribuição de água dentro das células e fora das células. Na água do corpo estão dissolvidas substâncias. Substâncias como cloro, sódio, magnésio e potássio. É importante saber que existe uma diferença entre a quantidade das substâncias dissolvidas na água dentro das células e na quantidade das substâncias dissolvidas na água fora das células. Quer dizer, precisamos saber se existe alguma diferença de concentração de substâncias dentro e fora das células. Imagine que esse copo é o tanto de água que existe dentro de uma célula e este, a água que existe fora. Se uma mesma substância, como o sódio, existe numa menor quantidade nessa água do que nessa, eu digo que ela é menos concentrada dentro da célula que fora. Para que permaneçamos vivos, acontece muita coisa dentro do nosso corpo que depende dessa diferença de concentração das substâncias dentro e fora das células. Esse sal que usamos para temperar a comida é o cloreto de sódio. Tem cloro e tem sódio, substâncias mais concentradas fora do que dentro das células. Se você comer a pipoca muito salgada, vai aumentar a concentração de cloro e sódio nos líquidos fora das suas células. Não põe muito sal não, senão vai dar trabalho, hein? Trabalho pra quem? Pro seu rim, né? Oi, você sabe onde ficam os seus rins? Aqui atrás, um de cada lado. Aí ficam aqui atrás. É, aqui atrás. E qual é a função dos rins no nosso organismo? Filtrar o sangue. Eles produzem a urina. É controlar a quantidade de sal que existe no sangue. É isso aí.
O rim é o órgão que mantém as diferenças de concentração necessárias entre as substâncias dentro e fora das células. Em outras palavras, ele mantém a constância do meio interno. A nossa sobrevivência depende da constância do nosso meio interno, ou seja, da correta diferença de concentração de substâncias dentro do nosso organismo. O rim faz isso. O rim é o principal órgão do nosso aparelho excretor. Ele elimina pela urina substâncias prejudiciais ou que o organismo não precisa mais. Ele também é responsável pela manutenção das concentrações adequadas das substâncias do nosso corpo. Se lembra que a gente já viu como o rim funciona e os estágios da formação da urina? O rim é formado por unidades chamadas néfron. Aí, a urina é formada em 3 estágios: filtragem, reabsorção e secreção. Na filtração, a água e pequenas moléculas são filtradas para os túbulos através de uma rede de capilares sanguíneos. Na reabsorção, a composição do fluido filtrado é modificada, pois muitas substâncias são transportadas do fluido tubular para os capilares e voltam a fazer parte do sangue. Na secreção, algumas substâncias são transportadas dos capilares para os túbulos para serem eliminadas. Então quer dizer que se eu colocar muito sal na pipoca... O teu rim vai fazer com que o excesso de sal que possa te prejudicar seja eliminado no xixi. E se eu estiver precisando de sal? E não é você que vive falando que eu preciso de sais minerais? Não precisa se preocupar, sabidinho, porque o seu rim sabe melhor do que você o que o seu organismo precisa. Ah, é? E se eu estiver precisando, o que ele vai fazer? O rim realiza a reabsorção das substâncias que devem permanecer no organismo. Você sabia que quase todo o fluido que é filtrado pelo rim é reabsorvido pelo organismo? Sabia que passam pelos rins 120 mililitros de fluido por minuto para serem filtrados? É mais ou menos essa quantidade aqui. Disso, apenas 1 mililitro é eliminado pela urina. O resto, mais de 99%, é reabsorvido pelo corpo. Mas como é feito esse processo de reabsorção? O principal processo na reabsorção é o transporte de sódio. À medida que o fluido prossegue pelos túbulos, o sódio nele contido é transportado de volta para o sangue pelas células das paredes tubulares. Para entender como se dá esse transporte de sódio e quais os seus efeitos na formação da urina, vamos relembrar as noções de difusão e osmose. Esses processos são responsáveis pelo movimento de líquidos, minerais e gases de um meio mais concentrado para um menos concentrado, tendendo a igualar as concentrações. A gente já viu isso em outras teleaulas, lembra? Os gases respiratórios são trocados através da difusão. O oxigênio que está em maior quantidade no meio externo se movimenta para dentro da célula, onde existe menor quantidade. E o gás carbônico tende a sair da célula, porque existe em menor quantidade no meio externo. No processo de osmose, é a água que se movimenta para onde exista maior concentração da substância dissolvida. Nos rins, a água também flui de regiões de baixa concentração de soluto para regiões de alta concentração. O rim regula o teor de água do corpo pelo transporte ativo de sódio. Esse mecanismo ocorre contra o gradiente de concentração, isto é, o sódio é transportado de um meio menos concentrado para outro mais concentrado. Para isso, as células gastam energia. Mesmo depois que as concentrações de sódio se igualam, continua a passar sódio do túbulo para o sangue. Onde o sódio vai é seguido pelo cloro, e por osmose a água acompanha essa movimentação. O organismo reabsorve sódio, o cloro vai junto, e a água, por osmose, também é reabsorvida. Mas por que eu não posso beber água do mar, pai? Dudu, você não entendeu que a água é reabsorvida no nosso organismo porque vai atrás do cloreto de sódio que é reabsorvido pelo sangue no rim? Tá, mas o que o sal da água do mar vai fazer de diferença? Afinal, eu sempre como o sal que a mamãe coloca na comida. Mas você sabe quanto que a gente come?
Oi, quanto de sal a gente come por dia? Não sei, acho umas 10 gramas. E você, o que você acha? Umas 3 gramas. Na verdade, a gente ingere em média 5 gramas de sal por dia. Como nós já vimos, se a gente consumir 1 litro de água do mar, nós vamos estar ingerindo 35 gramas de sal. Isso é 7 vezes mais do que nós consumimos por dia. O organismo vai ter que se livrar de todo esse excesso através da urina. E aí, toda essa água vai ter que sair. E um pouco mais de água também vai sair junto. Porque, como a gente viu, a água no nosso organismo acompanha o movimento do sal por osmose. Se temos que eliminar o excesso de sal, perdemos muita água junto. Quer ver quanto? Para cada 1000 mililitros de água do mar tomado, estarão sendo ingeridas 35 gramas de sal, o que vai provocar um volume de urina de 1.350 mililitros, para eliminar apenas 22 gramas de sal. Quer dizer, além do nosso organismo não conseguir eliminar todo o sal ingerido, vai ficar com menos água do que tinha antes. E aí? E aí, perdendo tanta água, vai ficar desidratado. E além disso, muito sal dá sede. Dá. E se o sujeito beber mais água do mar por causa da sede, vai perder cada vez mais água eliminada pela urina e vai ficar cada vez mais desidratado. Até morrer. Se beber demais, morre mesmo. Ai, que perigo para as tartarugas e para as gaivotas. Não tem perigo para a gaivota se ela engolir a água do mar, porque ela consegue eliminar uma grande quantidade de sal sem perder muita água. Isso porque ela tem um órgão que nós não temos, a glândula de sal. As aves marinhas possuem um par de glândulas de sal entre as órbitas oculares. Quando ingerem sal, aumentando a concentração no sangue, este sal passa para essa glândula que o elimina através de um canal que corre pelo bico até se esvaziar nas narinas. Os répteis também possuem glândulas de sal, só que elas ficam em lugares diferentes. No lagarto, as glândulas de sal ficam nas narinas. Nas tartarugas, ficam nas órbitas oculares. Nas cobras, ficam abaixo da língua. E nos crocodilos, na superfície da língua. Enquanto eu cuido da minha hidratação, que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que nossa sobrevivência depende de que a quantidade de substâncias necessárias no nosso organismo seja constante. Aprendeu que o rim faz esse trabalho e que elimina o que estiver em excesso através da urina. Viu também que o sódio é essencial para que nosso organismo consiga reabsorver água e que muito sal, como o contido na água do mar, provoca a eliminação do excesso e, com isso, faz com que nosso corpo perca muita água e fique desidratado. Viu ainda que as aves marinhas e os répteis possuem glândulas de sal, que permitem que o excesso de sal seja eliminado sem que esses animais percam muita água. Só uma, hein? Na próxima teleaula tem mais.